Olá, muito boa noite para você que está aqui conosco no Frente a Frente. Se você chegou agora, é a primeira vez, muito prazer. Eu sou Daniela Lima, sou colunista, apresentadora do UOL. A gente está protagonizando aqui, essa que é uma iniciativa única no ano em que a Folha de São Paulo faz 105 aninhos e o UOL 30 de existência e muita inovação. As duas empresas se uniram nessa de novo, é uma iniciativa singular para trazer para você um programa de entrevistas semanal, o Frente a Frente, no qual a gente sempre está batendo um papo com pessoas que, sim, decidem os rumos da política no Brasil. Neste ano de 2026, que já é para lá de histórico, para lá de disruptivo e para lá de concorrido. Uma eleição que beira o imprevisível. Um dos personagens desta eleição, e olha, nas últimas semanas ele virou uma espécie de o personagem. Abrindo aqui para vocês um bastidor, uma coisa inusual, eu estava desembarcando de Brasília direto para fazer a entrevista, o taxista ouviu eu falando no telefone, tenho que correr para a redação porque vou entrevistar Romeu Zema, desliguei e ele perguntou, ele tem chance? Eu estou gostando de acompanhar. Você vai ter de assistir aqui para fazer seu juízo de valor. Do meu lado, o editor-chefe da coluna Painel da Folha de São Paulo, Fábio Zanini. Boa noite, Dani. Tudo bom? Tudo jóia. Boa noite, governador. Governador, eu apresentei o senhor mais ou menos, então vou aproveitar aqui e vou dizer que, bom, a curiosidade está enorme, então use-a e abuse. Gente, Romeu Zema eu falei que essa eleição é disruptiva e o senhor é um fenômeno disruptivo da política, né? O senhor veio do meio empresarial, mas em 2018 aparecia lá atrás nas pesquisas, deu uma estilingada, chegou na frente de todo mundo, se elegeu governador nessa onda antissistema, talvez, num estado que estava muito mal das pernas, mal conseguia pagar salário para funcionário público, tinha uma série de contas atrasadas, Minas Gerais, que o senhor governou por 2 vezes, deixou o posto bem avaliado e agora é pré-candidato à presidência da República. Eu ia começar a nossa conversa de uma outra forma, mas não tem jeito. A segunda pergunta que o taxista me fez foi, Dona Daniela, ele defendeu mesmo trabalho infantil? O senhor deu uma entrevista num podcast e trouxe uma experiência pessoal, que eu acho bastante valiosa e honrosa, inclusive, né? O senhor disse que começou a trabalhar muito cedo, estudando sempre. Romeu Zema é um empresário de muito sucesso. Vocês vão ouvir bastante dessa trajetória aqui ao longo dessa 1 hora quase de entrevista. Mas ela é muito pessoal, de fato. Num país onde a gente ainda tem criança quebrando pedra em mineração, isso acontece, infelizmente, no Brasil, não é perigoso flertar com essa ideia? Eu quero agradecer de novo a presença do senhor aqui. Boa noite, bem-vindo, vamos embora. Boa noite, Daniela. Boa noite, Fábio. Boa noite quem está nos acompanhando. Primeiro, parabéns aí pelos 30 anos do UOL, 105 anos da Folha. Realmente a mídia tem feito um grande trabalho em prol da democracia no Brasil. Eu tenho acompanhado naquilo que posso e fico muito feliz. Mas, Daniela, eu venho de uma família extremamente simples. A minha família veio da Itália para substituir mão de obra escrava. Nunca tivemos nenhum contato com o governo, nunca tivemos cargo público. Tudo que nós conseguimos foi ralando muito, com muito trabalho. Meu pai ficou órfão aos 14 anos, começou a trabalhar nessa idade, nunca mais parou. E eu comecei até mais cedo. Assim que eu aprendi a contar, eu já estava ajudando ele a separar parafuso, porca, arruela, porque o meu pai assumiu uma empresa quebrada, arruinada, devido a questões familiares, e teve de reerguê-la. Então ele trabalhava de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sem feriado, sem férias, sem sábado, sem domingo. E para mim, aquele ritmo dele era algo normal. E o tempo que eu podia ficar com ele era trabalhando, entende? Então eu até ia trabalhar para estar com ele, que é uma pessoa que eu sempre gostei, admirei muito. E no podcast eu falei, eu trabalho desde criança e vejo que no Brasil nós passamos a considerar que trabalho muitas vezes é prejudicial. Agora, trabalho pode ser complementar. O que eu quis dizer é o seguinte, nós temos no Brasil hoje o programa Jovem Aprendiz. Nós temos muitos jovens trabalhando, mas é um número muito pequeno ainda.
nós tínhamos de intensificar esse projeto que existe hoje. Em cidade pequena não tem jovem que tem essa oportunidade, porque precisa ter ou o Sistema S ou uma instituição que é homologada pelo Ministério do Trabalho. Então, perfeito. Então, eu estou entendendo que o senhor evoluiu no sentido, ao menos, de conseguir articular melhor o seu pensamento como um todo. Porque eu fui assistir a entrevista inteira, porque... Sim. Por experiência própria, governador, eu não sou a favor de trabalhar com corte de internet. Então, e o que você viu lá? Hora nenhuma eu falei que eu quero... Não, mas é que o senhor diz assim, eu não sei exatamente como é hoje, então agora o senhor já sabe. Porque existe o programa, para quem tem acima de 14 anos, você já pode estagiar, já pode trabalhar. O senhor entende que esse é o limite e que a ideia, então, é expandir o que já existe e não reformar ou baixar, por exemplo, criar uma nova... É pegar o que existe e expandir. Hoje é muito limitado. Tem muitas crianças de 14, 15 anos que não conseguem ser jovem aprendiz porque é extremamente limitado. É muito burocrático, entendeu? Eu gostaria que toda escola estadual disponibilizasse para o jovem aprendiz alunos com boas notas. Até você estimularia a melhoria de desempenho. Quem fiscalizaria isso? Haveria uma fiscalização por parte do governo ou do Ministério Público do Trabalho? O senhor, como um liberal, o senhor defende um Estado mínimo, né? Um Estado menor, cada vez menor. Nesse caso, também haveria uma ausência de fiscalização ou da presença do Estado? Ou o Estado fiscalizaria esse trabalho aos 14 anos? Como fiscalizaria? E é possível fiscalizar nos mais de 5 mil municípios que nós temos aí, alguns em regiões distantes do país? Ô Zanini, hoje o jovem aprendiz já é acompanhado e fiscalizado pelo Ministério do Trabalho em todo o Brasil. Agora, o que não é fiscalizado e que causa problema na sociedade é o jovem que trabalha informalmente, porque muitas vezes ele tem essa dificuldade, já que o jovem aprendiz é muito limitado, e também não tem nenhuma fiscalização o jovem que vai para o lado da criminalidade, que hoje é cada vez mais sedutora, apelativa, virou aí um modo de vida muito atraente. Então, o que eu quero é aquilo que leva o jovem para o bom caminho e não para o mau caminho. A informalidade geralmente é um emprego precário, onde ele não se qualifica. Mas por que o estudo não é o bom caminho? O estudo é um ótimo caminho. Primeiro, o estudo tem que ficar muito claro. E o estudo pode ser muito bem complementado com o salário. Eu estou sempre em contato com os jovens. Eles reclamam muito o seguinte... Eu terminei aqui o ensino médio, eu terminei aqui a faculdade e não consigo um emprego porque todo mundo fala que eu não tenho experiência. Vamos fazer o jovem ter experiência antes dele concluir o curso dele, ou profissionalizante, ou também... Em Minas teve algum projeto piloto? Aqui em São Paulo a gente tem as escolas... O ex-governador, hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, virou, antes dos memes existirem, ele já era uma espécie de laboratório de memes com as ETECs, as FATECs, que são escolas técnicas, né? Onde você junta o ensino técnico com o profissionalizante, e aí ele adorava também dar esse número. De cada 5 alunos, 4 saem empregados, porque ele gosta, né, de fazer uma coisa muito bem articulada, como o senhor sabe. Existe algum projeto do tipo em Minas? Tem. Durante o meu governo, Daniela, nós fizemos lá o Trilhas de Futuro, que já formou mais de 100 mil alunos em escolas privadas. A diferença do Trilha de Futuro é essa: escola particular, que o aluno escolhe o que quer fazer, qual curso, em que cidade, e o Estado paga tudo e ainda dá um auxílio transporte, auxílio alimentação. Então não é tão Estado mínimo assim, governador. Em escola privada e particular, pois porque então, geralmente quem é do Estado... E quem é que está bancando? É o Estado, mas a iniciativa é excelente. Quando é que o Estado precisa entrar e quando o Estado não precisa estar presente? O Estado, você sabe, ele precisa atuar principalmente em justiça e segurança pública, né? É primordial. Agora, educação. Nós temos muitos países que têm escolas públicas e têm escolas privadas que os alunos
optam e ganham bolsa. Perfeito. Isso é até bom que compara uma coisa com a outra, concorda? Aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade enorme. Os sindicatos são totalmente contrários a uma escola privada receber recurso público para poder dar aula. Eu falo que o grande X da educação no Brasil, Daniela, é que hoje ela é pasteurizada. Eles não deixam ter diferenciação. E aonde não tem diferenciação, você não consegue melhorar desempenho. Para mim, uma escola onde os alunos têm melhores notas, avançam no desempenho, deveria ser mais bem remunerada. No Brasil, isso é proibido Agora hoje. que estamos falando do tamanho do Estado, o senhor, no seu programa de governo, que o senhor lançou as diretrizes aí recentemente, ali fala-se de uma privatização radical. Né? Entendo que o senhor defende privatizar todas as empresas estatais possíveis. 100% é isso? Nenhuma empresa, por exemplo, Embrapa, vai privatizar a Embrapa, por exemplo, outras empresas, inclusive de pesquisa científica, INPE, Petrobras. Coisas assim, o senhor privatizaria? A ideia é privatizar tudo que é empresa que fatura. Nós não estamos falando de agências, de outras questões. Tanto é que o nome do plano é o Plano Implacável. Nós vamos poupar, privatizar, não deixar roubar e prosperar. O que nós vamos fazer é isso. E vão entrar todas as estatais. Agora, essas outras são perto de Petrobras, Banco do Brasil, Correios pequenas, estruturas pequenas. Sei que elas têm o seu trabalho, mas eu vejo elas muito mais como uma agência, como nós temos a ANEEL, como nós temos outras que precisam de ter um suporte governamental até para ter uma certa isenção. O senhor teve dificuldade para privatizar estatais em Minas Gerais, né? Aliás, o seu sucessor, Matheus Simões, continua com essas dificuldades na Assembleia de privatizar. O que leva a crer que no âmbito federal o senhor teria mais sucesso? Ô Zanini, em Minas, nós privatizamos centenas de empresas, as subsidiárias da CEMIG. Conseguimos aprovação para privatizar a Copasa, que é a Companhia de Saneamento, e ficou faltando só a CEMIG. Então, eu considero que em Minas nós avançamos bastante. E tanto Copasa quanto CEMIG, que são listadas em Bolsa de Valores, durante a minha gestão, quadruplicaram o seu valor. Ou seja, isso demonstra que o patrimônio público, com uma gestão responsável, cresce muito. A Copasa vai ser vendida por 4 vezes o valor que ela tinha no início da minha gestão. Deixa para quem está em casa ficar bem a par, né, das ideias do senhor. Pode ser a primeira vez que está tomando contato com essas macroestatais, que o senhor mesmo listou. Caixa, Correios deficitário, queria muito entender se o senhor já tem um plano ou se é simplesmente liquidar, porque em alguns estados do Brasil, o senhor é um homem de interior, o senhor vai saber do que eu estou falando. Em alguns rincões do país, o Correio é quase como que a única agência bancária que a pessoa tem para pagar uma conta. Então, presta um serviço público na ponta, onde o setor privado, muitas vezes, até pelo tamanho do público, não tem interesse de chegar. O senhor conhece interior? Conheço, muito bem. Gostaria de entender, para essa especificamente, os Correios. Mas Petrobras, por exemplo, que é um ativo estratégico. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo aí, uma guerra que ninguém... Não se entende muito bem como começou, porque o presidente americano não conseguiu convencer nem os próprios americanos de que tinha um objetivo traçado, não consegue terminar, está uma crise imensa. A Petrobras, com o pré-sal, é um ativo estratégico. Bota para vender também? Sim, nós vamos botar tudo para vender. O grande mal do Brasil hoje, Daniela, se chama dívida pública. O brasileiro está morrendo sufocado em dívida. 80% das famílias brasileiras compram o seu celular, a sua moto, o seu carro, o seu eletrodoméstico parcelados. E estão pagando um juros caríssimo devido à gastança do Lula. Eu vou usar esses recursos para quitar a dívida vai cair para menos da metade e a taxa de juros vai cair mais ainda. Em quanto tempo isso? Durante o mandato todo? Logo no primeiro ano? O quanto antes, né? Vai depender de boa vontade, de bom relacionamento com o Legislativo. Sei que tudo não há uma previsão nesse caso, que depende do Legislativo. Agora, o Brasil, com uma taxa de juros de 6% ao ano,
o investimento que nós vamos ter aqui, a modernização da indústria, a produtividade ser elevada e a renda consequentemente. Mas o senhor é empresário, já falei que a gente vai detalhar isso já, e até por isso é importante dizer, ele conhece mesmo que ele tem mais de 400 lojas, né, espalhadas no interior especial de Minas, mas, e aí eu vou voltar nisso já, mas o conceito, por exemplo, os Estados Unidos é um país bem administrado economicamente, na visão do senhor? Tudo pode ser melhorado. A proporção de dívida pública deles é maior que a nossa. Mas o grau de desenvolvimento, quando você desenvolve, tem uma economia do tamanho dos Estados Unidos, com uma população num patamar de vida muito superior ao do Brasil, você consegue equacionar. Agora, num estágio de desenvolvimento do Brasil, o problema aqui é que nós ainda temos uma carga tributária que entre os países que têm rendas semelhantes ao Brasil é a maior do mundo e uma dívida que não para de crescer. Agora, na semana passada, a Folha publicou uma reportagem mostrando a intenção de alguns assessores do Flávio Bolsonaro de mudar a correção de investimentos em educação e saúde, por exemplo, fazendo apenas pela inflação, que seguraria um pouco esse gasto, e também a desvinculação do aumento real do salário mínimo com relação à Previdência e o BPC. Houve uma reação negativa muito forte, a campanha do Flávio negou essa informação. Qual é a sua avaliação, sua opinião sobre isso? O senhor faria algo parecido? Vamos fazer. Eu já disse, Zanini, que nós vamos fazer uma reforma previdenciária que é necessária no Brasil. Aquela de 2019 não é mais suficiente, a expectativa de vida aumentou e, consequentemente, o tempo de contribuição tende a aumentar. E vejo que temos de agradecer a Deus. Viver 3 anos a mais e ter de trabalhar mais 6 meses, eu acho que é uma bênção até. O senhor aumentaria a idade mínima, é isso? Hoje é de 65 para homens e 62 para mulheres. O tempo de contribuição vai precisar aumentar e, dependendo dos cálculos atuariais, talvez a idade mínima também, 6 meses a mais nos próximos 5 anos, alguma coisa assim. Tudo isso depende de cálculos atuariais. Vamos precisar fazer também uma reforma administrativa. Hoje nós vivemos no país dos intocáveis. Nós sabemos que temos carreiras hoje no Brasil em que a pessoa pode cometer barbaridades, o máximo que vai acontecer é ele ser afastado e ter uma aposentadoria antecipada. E o outro ponto que nós vamos atuar é rever também os programas sociais. São programas importantíssimos para quem precisa, mas tem muita fraude e muito marmanjão vivendo aí, assistindo série na TV e jogando videogame o dia inteiro. Governador, calma, quando o senhor chegou aqui, o Zanini falou, tá uma máquina, um lead por dia. Lead, para quem acompanha, é jargão de jornalista para uma notícia, né? Uma manchete por dia. E de fato ele está, então eu preciso fatiar para a gente ir passando. O senhor disse, nós não podemos dar ganhos reais de forma alguma para quem está aposentado. Na minha opinião, é algo que o Brasil hoje não comporta. O senhor falou sobre isso numa entrevista ao Canal Livre da Band, recente agora, 2 dias atrás. Não, ontem, foi ao ar ontem, né? Questionado aí sobre aumento real de salário. O Brasil passou 4 anos, o governo Bolsonaro não deu reajuste. Mas, por exemplo, os secretários de Minas tiveram reajuste real, o senhor teve reajuste real no salário. Por que para os aposentados não dá? E coloca o que no lugar da regra que tem hoje? Então, é bom lembrar aí que o reajuste que nós tivemos em Minas tem algumas coisas. Primeiro, tudo que eu ganho, desde o primeiro dia como governador, é doado, em especial para a Zapaz, que é uma instituição que eu admiro muito. Segundo, secretário em Minas Gerais, para inglês ver, recebia 7 mil. De verdade, era 60, 70 mil por causa de jetons e por causa de penduricalhos. Jeton é quando você coloca numa agência, gente, e aí a pessoa passa a receber um segundo salário dentro do governo, é só para... E eu gosto de fazer tudo certo. Então eu tive a coragem de falar não. Em vez de secretário ganhar 7 mil e na verdade está ganhando 70, eu quero que secretário ganhe 28, pronto e acabou. Foi o que eu fiz, ninguém teve coragem. E em 2007, a Aécio e PSDB fizeram uma medida populista que foi reduzir pela metade o salário dos secretários e do governador. Desde 2007 não havia sido dado um
reajuste. E um secretário de Educação de Minas Gerais estava recebendo menos do que um secretário de Educação de uma cidade de 5 mil habitantes. Mas qual é a regra para o aposentado do Brasil? Qual vai ser a regra que o senhor coloca no lugar da que tem hoje, que garante aumento real do salário mínimo? O aposentado no Brasil não terá perda, isso eu garanto. E um detalhe, Daniela, o aposentado no Brasil vai ter uma vida melhor, porque na hora que a gastança do Lula acabar, tudo que ele compra, a prestação vai diminuir de valor, todo empréstimo consignado que ele pegar, a taxa de juros vai ser menor. O Lula hoje está falando que está dando 1% a mais por ano, 2% a mais por ano e está tirando 15% na hora dos financiamentos e dos empréstimos. Isso é dar com uma mão e tirar com duas. O povo é que não sabe, às vezes, fazer cálculo adequadamente. Governador, resumidamente, por que o eleitor deve votar no senhor e não no Flávio Bolsonaro? Quer dizer, o eleitor de direita, o eleitor de centro-direita, o eleitor antilulista, ele olha a pesquisa, vê o Flávio com 30 e tantos por cento, o senhor está ali com 4, 5%, alguns um pouco mais, um pouco menos. Por que deveria votar no senhor e não no Flávio? Ô Zanini, eu tenho um histórico diferente. Eu acho que eu sou igual à maioria dos brasileiros. Eu sempre tive de ralar para ganhar o meu dinheiro e acho que um dos problemas do Brasil sempre foi ter presidentes que vieram do setor público. Foram recebedores de impostos. Eu sempre fui pagador de impostos. Tudo que eu posso economizar, eu economizo. Inclusive, economizei como governador. Mas é um demérito vir do setor público? Não, não é um demérito, não. Mas eu vejo, você sabe muito bem, que no setor privado, quando uma empresa está em crise, geralmente se traz alguém de fora que tem uma visão diferente. Às vezes, aquele modelo mental que passa a prevalecer numa empresa, numa instituição, e me parece que tem prevalecido na política do Brasil, não é suficiente para dar a chacoalhada necessária. É necessário alguém de fora. E foi o que eu fiz em Minas Gerais. Em Minas, eu não levei um parente meu para trabalhar. Quem roubava em Minas perdeu espaço. E eu vou fazer a mesma coisa no Brasil, entendeu? Eu não tenho rabo preso, eu não tenho esses conchavos políticos que deixa todo mundo amarrado, todo mundo com medo de falar a verdade. Então eu tenho algumas diferenças aí. Eu quero voltar a falar de política daqui a pouco, mas eu ainda preciso trazer um pouco mais de Brasil real para a mesa. Falamos de aumento de salário mínimo, não tem uma nova regra, o senhor garantiu que não vai ter perda, embora a inflação, né? E o Brasil ainda está com uma inflação resiliente, está estacionada, leve queda, mas resiliente, represente por si só uma perda. Mas vamos falar do pessoal do Bolsa Família. Hoje o senhor deu uma entrevista para o Valor Econômico, que também fez muito barulho. Porque o senhor disse exatamente isso, que tem muito... Eu vou abrir aqui, porque eu quero ser bastante correta com o senhor disse, ó. O senhor disse que existe uma parcela de beneficiários do Bolsa Família que são uma geração de imprestáveis. E o senhor afirmou o seguinte, na verdade foi o Valor que publicou, mas ainda é do Canal Livre. Show de leads no Canal Livre da Band ontem. Programas sociais são importantíssimos, disse o senhor. Nós vamos manter para quem precisa. Sabemos que tem muita fraude, eu vou combater, o senhor disse isso aqui também. E também não vou pagar auxílio do governo Bolsa Família para marmanjão, que é o que mais está crescendo no Brasil. Nós estamos criando no Brasil uma geração de imprestáveis, que segundo o senhor, gente que fica em casa, na internet, nas redes sociais, no Netflix e prefere receber o auxílio do que trabalhar. Governador, gente, beneficiário do Bolsa Família vendo Netflix? Exatamente. Onde, governador? Ó, eu ando o Brasil todo, Daniela. Eu também. Sabe, ando interiorzão, você entendeu? Já estive na menor cidade do Brasil, que é Serra da Saudade, 890 habitantes, lá em Minas Gerais. Estive no Rio Grande do Sul agora, em Santa Catarina. Eu converso com vereadores, com prefeitos. Você está convidada. No dia que eu estiver num lugar, eu quero pegar seu telefone, te ligar para você conversar, às vezes com um produtor rural, com um prefeito, com um vereador de uma cidade pequena, e depois você até aprofundar no assunto. Mas o que tem acontecido é o seguinte, esses jovens optam por receber o programa social e por fazer bicos eventuais para complementar essa renda. E isso cria um círculo vicioso. Eles nunca vão se qualificar porque são funções, empregos precários, entende? É ser ali um servente, é lavar um carro, daqui a 10 anos eles estão iguais. E muitas vezes é oferecido para ele uma proposta formal de emprego,
Tem prefeitos que já me falaram, nós vamos atrás, oferecemos, e ele se nega, porque tem de trabalhar no sábado. Peraí, ele está recebendo auxílio... Escala 6 por 1, então, o fim da escala 6 por 1 para o senhor nem a pau, nem amarrado. Vamos chegar lá. Entendi. Vamos primeiro ficar no benefício social aí. Se alguém está recebendo auxílio, vai receber um emprego para se qualificar e não quer, ou então não aceita, porque tem de cumprir horário. Às vezes não é nem questão de sábado, é ter de trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde. Entende? Ou às 6 da tarde, de segunda a sexta, que muitas indústrias oferecem. A pessoa quer ter liberdade. Então, nós estamos realmente criando... Mas como é que faria isso? Quer dizer, o beneficiário que recusar o trabalho, ele perde benefício automaticamente? Tem um processo? Como é que seria feito isso? Eu dou uma proposta para ele, ele recusa. Ele continua recebendo. Eu dou uma segunda diferente, se ele recusar, e ele para de receber. Mas quem vai receber Como é que o governo vai ficar sabendo que ele recebeu 2 propostas? Nós temos, sim, em boa parte do Brasil, as secretarias de assistência social das prefeituras que fazem o cadastro, também acompanham. Temos as associações comerciais, industriais. Virou estilo de vida, Daniela, viver de Bolsa Família e ter alguma atividade informal. Por isso que a informalidade não diminui no Brasil. Agora queremos escutar o setor produtivo, queremos escutar a sociedade. Que o problema existe, eu te dou plena certeza. É que o senhor é bom de conta, o senhor é bom de retórica também. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender aqui. Como chama a cidade que o senhor disse, que é a menor que o senhor esteve? Serra da Saudade. Até lá não tem problema, não, porque Serra lá todo mundo trabalha. Tem prefeitura? Uma prefeita lá, muito boa, uma mulher. Câmara de Vereadores. Tem também. Com 800 habitantes. 800 habitantes. Na reforma do senhor, Serra da Saudade continuaria sendo uma cidade independente ou não dá para anexar um município? Porque ela tem o salário da prefeita, o salário da Câmara, os cargos da prefeitura, os cargos da Câmara. Se a gente botar na ponta do lápis, quantos Bolsa Família eles pagam? Eu sei que o senhor sabe que a conta que eu estou fazendo está certa. Tá. E essa reforma é muito mais eficiente do que dizer que vai cortar 10 ministérios. Quantas Serras da Saudade tem no Brasil? Ninguém quer mexer com isso, porque aí o prefeito é aliado, lá em Serra da Saudade não tem problema. Eu acho que aí nós temos de trabalhar junto com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNN. Não vai mesmo. Então, mas eles olha só, aqui no Brasil nós temos a figura de município e de estado. Nós sabemos que em alguns países, em especial nos Estados Unidos, tem a figura de condado. Por que alguns municípios aqui não podem formar um condado? Faz mais sentido, administrativamente. Ninguém vai perder a bandeira do município, ninguém vai perder a origem, mas você consegue racionalizar. Você vai ter uma Câmara Municipal com representantes de todos aqueles que compõem o condado, uma Secretaria de Educação, você tem uma racionalização. Sei que alguns não vão gostar. Agora, para isso, Daniela, avançar, eu estaria disposto a criar o incentivo necessário. Falar, quem avançar e tiver essa economia, vai receber mais tanto para poder dar uma saúde melhor, uma educação melhor. Eu acho que é tudo. Uma das coisas que falta muito no Brasil são os incentivos corretos. Aqui, muitas vezes, os incentivos vão para o lado que não leva a desenvolvimento econômico e social. Governador, mudar um pouquinho de assunto, mas ficar ainda na política, obviamente. O senhor está se colocando como o candidato anti-Supremo Tribunal Federal, né? O senhor está com uma retórica muito, muito forte com relação ao Supremo Tribunal Federal e o senhor disse já algumas vezes que alguns ministros do Supremo deveriam estar presos. Quais ministros? Zanini, eu tenho dito que eu e os parlamentares do Novo somos anticorrupção. Isso aí eu afirmo o tempo inteiro, antiprivilégio. Falou que é um parlamentar do Novo, pode ter certeza que nós somos combativos. E apesar de sermos só 6 lá em Brasília, nós temos feito muito mais barulho, muito mais atuação do que partidos grandes com dezenas de parlamentares. Para mim, aqueles ministros que voaram na aeronave do maior criminoso do sistema financeiro do Brasil fizeram algo que é inadmissível. Para mim, aqueles ministros que prestaram serviço para esse mesmo banco do maior criminoso do Brasil ou fizeram alguma negociação acionária precisam ser investigados. E o Nicolas?
que voou também no avião do maior, segundo o senhor, maior criminoso financeiro do Brasil? Inaceitável? Eu vejo que juiz é muito pior. O juiz precisa ter uma imparcialidade, entende? Agora parece que ele já se manifestou e não teve nenhum problema nesse voo dele, que ele nem tinha conhecimento. E receber doação de campanha do maior criminoso financeiro do Brasil? Ele é o maior doador da campanha do governador Tarcísio de Freitas, maior doador individual. Na verdade, não era nem ele, né? Era o Fabiano Zettel, que o senhor conhece, que é mineiro. Um aliado era o operador, cunhado, né? Era o operador financeiro. Era quem era o Vorcaro mandava e ele pagava, é o que mostra os grampos da PF. Botou, salvo engano, 30 milhões na conta do Tarcísio de Freitas e 40 milhões na conta da campanha do Jair Messias Bolsonaro. E para esses, vale o quê? Ô, Daniela, ele doou dentro da lei? Está registrado no TSE. Até aí, a operação societária do Tayaya, que o senhor fala bastante, da família do Mídia de Astófoli também. Até aí o contrato com a mulher do Alexandre de Moraes também está registrado e foi declarado na Receita. Agora, eu acho que um caso aí levanta muito mais suspeita do que outro. Você concorda? Governador? Eu acho que essa questão da doação que ele fez, ele deve ter feito, acho que para diversos candidatos. Então, nós devemos ter aí uma infinidade. Parece que tem alguns empresários que têm esse modus operandi. Agora, será que tem algum outro banco desses grandes aqui no Brasil que fez algum contrato com esse valor com alguma banca de advogados? Então, me parece que aí... Se o senhor tiver a folha de advogados do Itaú, eu estou Então, eu acho que não tem, viu, Daniela? Não tem nenhuma banca de advogados que conseguiu esse tipo de contrato. Agora, eu vejo que se é funcionário público, inclusive uma proposta que eu tenho é a seguinte: todo funcionário público de alto escalão teria anualmente de preencher uma declaração de qualquer parente seu que tenha uma atividade que possa gerar conflito, entendeu? Qualquer contrato. Eu não levei um parente para trabalhar no estado de Minas, eu não tenho um parente que se beneficiou do meu cargo durante quase 7 anos e meio. Agora eu estou vendo muita gente utilizar cargo público, os intocáveis lá de Brasília, para conseguir alguns contratos que ninguém mais consegue. Então é necessário pôr um limite nisso. Governador, já que nós estamos falando sobre essas questões éticas, né? Na semana passada, o seu sucessor, Matheus Simões, demitiu o secretário de Educação, que é o Rocieli Soares, porque ele é alvo de uma investigação na Controladoria Geral do Estado. Esse Rocieli Soares, que inclusive foi secretário aqui em São Paulo também, é um dos coordenadores do seu programa de governo, na parte da educação, inclusive teve presente aí no lançamento das diretrizes alguns dias atrás. O senhor vai mantê-lo como coordenador do seu programa de governo e poderia ser eventualmente o seu ministro da Educação, por exemplo? Primeiro eu tenho que deixar aqui muito claro, eu sou favorável a toda investigação, o que me parece que alguns ministros do Supremo não querem fazer. Todos os meus secretários foram avisados no meu primeiro dia como governador por mim, que eles poderiam contar comigo, que teriam a minha confiança até que alguém desmerecesse, que não estivesse seguindo a lei. Confio no Rocieli. Agora, se a apuração mostrar o contrário, que ele seja responsabilizado de acordo. O seu sucessor e ex-braço direito, que agora é governador, o demitiu. E demitiu agora, quer dizer, no seu mandato, o senhor não tinha visto nada demais? Já foi durante a gestão do governador Matheus. Eu não estive com o Matheus, não sei de detalhes sobre essa questão aí, mas estive com o Rocieli diversas vezes como secretário e, pelo que eu tenho acompanhado até o momento, não teve nenhuma apuração que o tenha indiciado por algo. Aguardemos a finalizar. Governador, o senhor é uma figura muito intrigante, porque o senhor no trato, o senhor é muito afável, né? O senhor é muito educado, humorado, né? Recebe bem... Mineiro do interior, né? Agora, o senhor tem adotado talvez o discurso mais agressivo da pré-campanha até aqui. Contra o Supremo, né? Parece que é contraditório. Em especial... Não, eu acho que é estratégico. É diferente, talvez seja inteligente. O que eu consegui apurar? Escrevi sobre o senhor semana passada.
antes do Brasil virar de cabeça para baixo, que ele dá uma cambalhota por semana, numa semana tranquila. Numa semana não muito tranquila, ele dá umas 3. Mas eu sei que o senhor passou a ganhar cerca de 100 mil seguidores por dia nas suas redes sociais, depois que passou a encampar abertamente um discurso muito crítico, muito ácido, muito duro em relação ao Supremo Tribunal Federal. Para o ministro Gilmar Mendes, é um discurso que resvala em prática de crime contra a honra, né? O senhor publicou uma charge, para quem está acompanhando, se você estava em Nárnia e não sabe do que eu estou falando, o governador publicou nas redes sociais dele uma espécie de charge com bonequinhos animados, fantoches, né? Fantoches, no qual o ministro entendeu que havia uma insinuação de que ele havia recebido uma vantagem indevida para bloquear uma tentativa de uma comissão parlamentar de inquérito de quebrar os sigilos de uma das empresas ligadas à família do ministro Dias Toffoli, colega dele. O senhor é um homem também muito inteligente, sabedor do direito. Imputar ou insinuar crime, né, e vantagem ilícita é uma dessas. Pelo menos esse é o raciocínio do ministro Gilmar Mendes, né? Insinuar que ele recebeu uma vantagem ilícita resvala em crime contra a honra. Está passando do ponto... Não é perigoso num país como o Brasil, que viu em 23, 8 de janeiro de 23, passou 4 anos com um discurso muito... Tem refinamento, tem estratégia no que o senhor está fazendo. Mas 4 anos dessa pancadaria custou muito para o país. Inclusive para quem milita do lado do senhor. Tanto que em 22 o Lula ganhou a eleição. Qual é o ponto? Qual é a medida? Onde é que o senhor para? Ô, Daniela, você está vendo, e você mesmo disse agora, é uma sátira. Acho que os meios... Eu não disse que era sátira, não. Afasta de mim esse cálice. Eu só disse que tinha ali uma animação com os fantochinhos. Fantoches... E se ele se sentiu ofendido, eu acho que ele não deveria ter seguido a carreira pública. Vá lá em Minas Gerais e pesquise jornais antigos, o que já fizeram de charge sobre mim, o que já falaram sobre mim. Não que eu achei bom, mas depois eu passei até a rir, você entendeu? Acho que eu incorporei a questão de que estar no público é estar exposto a essa situação. Então, eu encaro isso com muita naturalidade. Já me chamaram de tudo quanto é nome em Minas Gerais. Vai lá e pergunte se teve qualquer deputado, jornalista, prefeito que já me atacou, se ele teve alguma represália. Eu encaro isso de maneira muito tranquila, você entendeu? Quem está no público está sempre sendo questionado. E me parece que a carapuça serviu para ele. Nós temos hoje, o brasileiro sabe, uma casta de intocáveis em Brasília. Políticos vivendo no luxo, o brasileiro no lixo. Isso nós sabemos perfeitamente. E eu não estou criando. E acho que até teve sucesso essa série dos intocáveis, esses fantoches, porque caiu exatamente na indignação que o brasileiro está vivendo. Agora, eu não tenho medo. Eu já falei que eu não tenho o rabo preso, você entendeu? Ele pode fazer o que... A minha vida já foi vasculhada. E eu quero ser um candidato diferente. Eu não sou um candidato que estou com um grupinho e que fico calado porque tem alguém do meu grupinho que está envolvido em não sei o quê e ele não pode ser investigado por um juiz aí. Deixa eu pedir desculpas ao Zanini, porque eu vou explorar só... E pedir desculpas ao senhor também de antemão, porque eu não quero imputar ao senhor coisas que não dizem respeito à sua biografia pessoal. Mas, o senhor falou, eu não sou a favor de político no luxo. O senhor emprestou prestígio nos momentos mais agudos, ali, em especial na pandemia, por exemplo, né? O senhor não recuou do apoio público que deu a Jair Messias Bolsonaro, um homem que foi, àquela altura, né, 28 anos de deputado, só em Brasília, fez uma família inteira só na política, né, do filho mais novo, inclusive, que agora é vereador em Santa Catarina, até o filho mais velho, que é seu adversário, entre aspas, porque é um bom sparring, digamos ali, né, que é pré-candidato à presidência da República. A família com dezenas de imóveis já registrados, contabilizados, reportagem da Folha de São Paulo, comprados com dinheiro vivo, uma mansão do Flávio Bolsonaro, financiada inclusive pelo BRB, que agora está enroscado no caso do Vorcaro. Escândalo de rachadinha, Bolsonaro sendo gravado dizendo que usava o dinheiro que recebia da Câmara para comer gente, foi a expressão que ele usou. Nada disso afastou o senhor dessa família. Por que agora é sojeriza aos intocáveis, o agente político que vive no luxo? Onde foi aí que a métrica mudou? Daniela, vamos por etapa.
Durante a pandemia, eu agi de maneira bastante diferente do presidente, entendeu? Segui o meu secretário, que é médico, que acompanhou a ciência. Então, nós temos diferenças. Eu nunca fui do mesmo partido. O que eu tenho muito em comum com o Bolsonaro é ser anti-PT. E eu vi o PT destruir o meu Estado. E eu jurei para mim mesmo, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer de tudo para que o PT fique o mais longe possível do governo de Minas, que ele destruiu, arrasou meu estado. E eu quero te contar o que eu passei em 2015 e 2016 também. Eu era empresário e passei os 2 piores anos da minha vida. Todo dia eu levantava com a missão de demitir. É o combo Dilma Rousseff, presidente, e Fernando Pimentel, governador de Minas. E Lava Jato, impeachment, mala de dinheiro, veio tudo junto ali. Você lembra muito bem. A maior recessão da história. E um detalhe muito importante, o mundo estava crescendo. Só o Brasil engatou uma charré. A economia caiu 8%, 3 milhões de empregos formais destruídos. E eu falei, eu vou fazer de tudo para poder mudar. Sabia que a minha participação política era inexpressiva naquele momento, mas eu vi que não adianta você ser... Eu fui um bom aluno, sempre fui estudioso, disciplinado, um bom profissional, montei uma empresa que está gerando mais de 5 mil empregos direto, mas eu falei, não adianta quando um PT chega e arruína um país. O que vale uma empresa, o que vale um bom profissional numa Venezuela? Não vale nada, porque está todo mundo querendo ir embora. Então, eu fiz esse compromisso comigo. Eu sou anti-PT e quem estiver contra o PT pode contar com o meu apoio. Eu queria voltar a esses pontos que a Daniela colocou, né, que são fatos conhecidos que pesam contra a suspeita sobre o Flávio Bolsonaro, né? A questão da rachadinha, a questão da compra da mansão lá em Brasília e outros imóveis que foram comprados com dinheiro vivo, tudo isso já foi objeto de reportagens aí nos últimos anos. O senhor está satisfeito com as explicações que o senador dá sobre esses temas ou ele ainda tem que se explicar sobre cada um deles? Sinceramente, eu não sei detalhes, mas quero deixar claro aqui, Zanini, que sou favorável a toda investigação. Você entendeu? Não quero que ninguém fique acobertado. No dia que eu for eleito presidente, eu vou falar, ninguém vai contar comigo para cobertar coisa alguma. Eu nunca recebi nenhuma proposta indecorosa como governador de Minas. Eu acho que a assombração sabe para quem aparece. Olha que esse banqueiro criminoso mora em Belo Horizonte, eu nunca cruzei no caminho dele. Não me lembro de ter tido um encontro, uma reunião, morando na mesma cidade. Acho que a assombração sabe aonde vai. Se ele visse que ia ter oportunidade ali, e acho que nenhum secretário meu ele procurou também. Porque desde o início o nosso governo foi pautado, luta anticorrupção, pedir ajuda do Ministério Público. Pode perguntar os que estavam lá à frente do Ministério Público de Minas Gerais. Eu falei, eu quero que vocês me ajudem demais combatendo corrupção aqui em Minas, porque estava alastrada. E o que nós estamos vendo em Brasília hoje é um presidente que fica distante disso, omisso. E vamos dar nomes aos bois aqui. Os grandes escândalos que nós tivemos no Brasil, Petrolão, Mensalão, etc., todos aconteceram Lula e Dilma. Eu vou falar de um terceiro personagem, então vou fazer o seguinte. Para você que está nos acompanhando pela TV, eu tenho a obrigação, infelizmente, de chamar um pequeno intervalo, mas é pequeno mesmo. E eu juro a você que quando nós voltarmos para reunir toda a nossa audiência, deixa um espaço que o governador vai me ajudar, ele é editado, então ele vai fazer em 20 segundos aqui um resumo do que ele vai me responder para que você não perca nada. Você sabe estar com a gente frente a frente na internet, no YouTube, no UOL, na Folha, não paramos jamais. Para você que está na TV, é um segundinho só, não sai daí. O senhor estava falando agora, eu gosto muito... Eu vou querer mais água. Opa! Nós estamos no intervalo, né? Providenciaremos, hein? Mas estamos ao vivo ainda no Mas tudo internet, bem, o pessoal da internet valoriza aquilo que é espontâneo. Tá certo, eu não vou matar o homem de sede nem amarrado, entendeu? Na minha frente, não, até porque a gente está fazendo ele falar bastante, né?
Governador, o senhor citou aí, né, a questão das investigações que explodiram. O PT ou o próprio presidente Lula tem uma resposta muito rápida para isso, né? Que é quando você investiga, a Polícia Federal trabalha, geralmente você encontra, né? Tem um personagem que o senhor apoia, o Sérgio Moro, que vai ser pré-candidato, né? Pré-candidato a governador no Paraná. E ele pediu demissão do governo Bolsonaro dizendo exatamente essa frase. Nem nos governos Lula e Dilma houve uma tentativa de interferência tão grande na Polícia Federal quanto a que eu vivi no governo Bolsonaro. Por conta da fala, abriram um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Um ministro muito honrado, Celso de Mello, jamais teria pegado o aviãozinho, eu acho, com ninguém, certo? Sim, certo. O ministro Celso de Mello conseguiu uma fita na qual o Bolsonaro disse: vou deixar chegar na minha família? Não vou. Vai chegar no meu filho? Vai chegar em mim? Não, eu demito, troco o delegado. Se eu não puder trocar o delegado, troco o chefe dele. E ele, olha pro Sérgio Moro, que depois sai. Não faz sentido? Se você não deixa a Polícia Federal investigar, não aparece nada, né? Eu sou favorável a toda investigação. Toda, você entendeu? Vai dar para resumir em 20 segundos. Pergunte os chefes da Polícia Civil em Minas Gerais, o secretário de Segurança Pública, se já teve qualquer interferência minha para perseguir alguém, como o PT fazia, ou para não investigar alguém, como também era feito no passado, devido ter alguma proximidade com algum poderoso. Isso é o que o Brasil precisa. Eu falo que aqui nós temos de aprender a fazer o certo e a pagar quando erra. Aqui a gente não avança. Posso? Vai. Governador, se tiver que voltar ao intervalo, você me avisa. Existe uma especulação muito grande de que o senhor poderia desistir em algum momento da eleição, da campanha, e ser eventualmente o vice do Flávio Bolsonaro. Houve um encontro entre vocês dois, recente em Porto Alegre, em que houve até conversa sobre isso. O Flávio disse que a base bolsonarista e o pai dele gostam muito do senhor, não teria nenhum problema em ser vice dele. Eu queria perguntar como é que o senhor encara esse tipo de especulação, se isso atrapalha o senhor e se o senhor aceita ser vice do Flávio. Para. Pode deixar. Eu vou servir água. Esse braço oculto aqui é um dos estrategistas, auxiliar do governador. Obrigada. Eu vou servir a água. Faltam o quê? 15 segundinhos para voltar. Essa pergunta vale ouro. 8, 7, 6, entendeu? Obrigada, querido. 2, 1... E estamos de volta com Frente a Frente. Eu fiz o João Kleber aqui. Falei, para. Porque, bom, eu apertei o governador Romeu Zema. Lembrei, né, que o PT tem uma resposta pronta. Quando você não deixa a Polícia Federal trabalhar, realmente não aparece escândalo. Ele falou, eu sou a favor de qualquer investigação. Foi isso? Foi ou não foi, governador? Foi. Pronto. E aí o Zanini fez a pergunta que vale a volta do intervalo. Perguntasse o senhor, como é que o senhor vê essas especulações de que o senhor poderia ser vice do Flávio Bolsonaro, se o senhor cogita esse tipo de coisa, e vou até emendar, caso continue, quem seria um perfil de vice para o senhor? O próprio Flávio? Bom, você já viu que eu já o convidei para ser vice, né? Estranhamente ele recusou. Ele ficou aí de pensar. Mas eu quero reforçar aqui, Zanini, que eu sou um indignado, né? Eu falei que em 2015 e 2016 eu vivi os 2 piores anos da minha vida. Tive de ir no psiquiatra, tomar remédio tarja preta. Eu parei de sentir gosto de comida. Tudo que eu comia parece que era um isopor. Eu tento de fazer aquilo que eu mais não queria, que era demitir pessoas que eu treinei, que eu admirava, que eu gostava, ou então a empresa ia desaparecer. Então, essa indignação minha prova que eu estou aqui para fazer diferente. Eu também, que detestava política, minha vida toda. Um caso que nunca recebi na minha carreira como empresário um deputado estadual, federal, prefeito na minha casa. Nunca. Eu achava, Daniela, que eu estava lá ralando na empresa e que tinha alguém ralando no setor público. Ingênuo, simplista e errado. Concorda? E hoje eu estou aqui por essa indignação, por esse inconformismo. Então eu quero levar adiante as minhas propostas. Quando eu comecei a minha carreira como empresário, o Brasil era mais rico do que a China. Nós tínhamos
renda maior do que a China. Agora, depois de 35 anos, a China está lá na frente, o Brasil lá atrás. Inclusive, acho que foi essa semana, na Folha aqui, que saiu uma reportagem mostrando como o Brasil tem ficado para trás. Nós temos utilizado aqui os incentivos errados. E o Brasil tem um potencial gigantesco. Um povo que trabalha, recursos naturais, energia limpa. Aqui não falta recurso. O problema aqui é que falta ladrão. Que sobra, no caso, talvez. Sobra ladrão, exato. É. Pois é, me deu um bug aqui. Mas vai Ainda bem que você me ajudou. Não vai até o final ou não vai até o final? Vou até o final. E quem é a vice ou o vice? Alguém que tenha a ficha limpa. Vai ser difícil encontrar, você concorda? Vai ser difícil. Mas vai ser alguém do seu partido? O pessoal que vota mal, eu tô podendo falar. Vai ser alguém do seu partido? Não, ou o senhor está conversando com outros partidos? Tem conversas com outros partidos, mas alguém que nunca tem envolvimento com corrupção e que combata a corrupção também. Eu não vou deixar o senhor ir embora sem apresentar, porque é o seguinte, né? O senhor realmente é uma figura, governador. O governador, por quase 8 anos, que ele decidiu dizer que ele não é político. Agora ele quer ser presidente da República, mas ele não é político, é um gestor. Eu já ouvi isso antes. Não, Daniela, seja sincera aqui. Eu converso como político ou eu converso diferente de político? O senhor faz um bom mix, como candidato. O senhor conversa como candidato. Bom mix, tá com tudo na ponta da língua, bem treinado. E aí, de vez em quando, encontra ali, tangente. Não, eu vou investigação, motes bonitos, mas tá tudo muito bem, tudo muito bom. Mas ele diz que é gestor, não é político. E aí, por conta desses entreveros com o Supremo, muito se fala sobre... Bom, então vamos olhar a gestão. E o senhor... Bom, o senhor saiu do governo, a dívida de Minas com a União, ou seja, com o resto do país, né? E, de novo, eu faço questão de dizer que eu tenho muito amor aos fatos, viu, governador? Eu acho que a gente precisa ser justa para que as pessoas tenham o mesmo ponto de partida. Quando o governador Romeu Zema chegou no governo do estado, Minas Gerais não estava pagando salários dos funcionários públicos em dia. Tinha parcelamento de salário de professor. Então, eu estou dando aqui o cenário. Isso. Né? Mas a dívida mesmo, o senhor não pagou mesmo, não. Né? 182 bilhões de reais é o que Minas deve ao Brasil e ancorado, digamos assim, nas decisões do judiciário que o senhor agora está apertando igual broca de dentista. Assiste razão, para usar um termo. Inclusive, só para emendar, gostam. O próprio Gilmar Mendes, ao criticar o senhor, ele dá a entender que é uma certa ingratidão da sua parte. Falou de público. Porque o Supremo ajudou Minas Gerais a... Senão era ingovernável, né? A equacionar um pedaço dessa dívida e tudo mais. Né? Bom, decisão judicial. Com certeza o Supremo adotou a decisão judicial baseado na lei e na Constituição. E ela foi dada, a primeira liminar, para o governo PT que me antecedeu. Quando eu assumi, já existia essa decisão judicial que beneficiava Minas e beneficiou outros estados também. Vamos deixar muito claro. Agora acho que o ministro... Ou seja, o PT, alguma coisa de bom o PT fez. Agora o ministro, acho que ele não foi feliz porque decisão judicial não acarreta nenhuma dívida para o juiz que decidiu favoravelmente alguém. Eu, durante a minha carreira como empreendedor, eu tive diversas decisões contra e a favor e nunca fiquei credor e devedor de juiz por isso. A justiça é imparcial. Então, eu acho que ele confundiu alguma coisa. Agora, Daniela, eu trouxe aqui, né, porque às vezes as coisas não ficam bem detalhadas e você sabe muito bem que tem algumas narrativas que pegam, né? Como ninguém nunca encontrou corrupção no meu governo, nunca encontrou nada de grave, inventaram, a dívida explodiu. Mas vamos aos fatos aqui. Primeiro, nós pagamos 13 bilhões para a União de serviço da dívida durante os meus 7 anos e meio. 13 bi. Mas não dá nem 10%, governador, do valor. Eu nem vou fazer uma conta... Então deixa eu terminar aqui. Mostrar que não está incidindo juros. É que eu tenho um documento do Tesouro Nacional. Mas então tá lá no Tesouro. 13 bi pago ao governo federal. 23 bi dos 30 de dívidas vencidas com funcionários,
com prefeituras, porque o PT não fazia o repasse do ICMS, o IPVA, os 853 prefeitos são testemunhas. Nós já devolvemos praticamente tudo, só aí 23 bilhões de atrasado, entendeu? Que o PT tinha sequestrado. O meu governo devolveu. Então, 13 mais 23, 36 bilhões. Nós pagamos uma montanha de dinheiro de dívida. Agora, um detalhe importante. Toda dívida que existe hoje em Minas foi feita antes do meu governo. O Estado de Minas não tinha nota de crédito, ainda não tem, ele não consegue pegar dinheiro emprestado. Então, toda a dívida foi herdada. O único documento que eu nunca assinei é financiamento e empréstimo. Como governador, ninguém empresta e ninguém dá crédito para Minas Gerais. Então tem que ficar muito claro, essa dívida surgiu lá atrás e ela se transformou numa bola de neve devido aos juros que o governo federal cobrou de Minas Gerais. Então, é preciso ficar muito claro. Agora está equalizado. Ela cabe dentro do orçamento. E despesa com pessoal, quando eu assumi, era 67%. Caímos para 49%. Da receita líquida, é isso que o senhor está falando, isso, né? Da receita líquida. Que estava fora da lei de responsabilidade fiscal também, o Estado. E para poder... receita líquida corrente, é o técnico, o nome técnico. A capacidade de pagamento do Estado melhorou. Era 191%. Chegou a cair para 156%, a dívida comparada com a receita líquida. Eu falo que é igual alguém que há 7 anos atrás devia 10 salários e hoje está devendo 8 salários. Você concorda que a capacidade de pagamento melhorou? A dívida pode ter subido, mas a capacidade de pagamento melhorou. E outro ponto muito importante, está aqui, ó. O que está em preto aqui é Pimentel do PT, só déficit. Depois que eu assumi, começou a ter superávit. E o que ajuda a pagar a dívida é superávit. Antes, o Estado estava caminhando só para o abismo. Agora, ele já consegue pagar alguma coisa. Então, é uma diferença muito expressiva com relação àquilo que era até 2018. Tanto é que o Estado voltou a ter condições de fazer investimentos. Antes não tinha nem dinheiro para tapar buraco em estrada. Senhores, nós temos 1 minuto e meio, então conto com a capacidade de vossas excelências. Rapidinho, governador, um tema que é importante, que a gente acabou não explorando, segurança pública. O senhor defende a criação de um Ministério da Segurança Pública, caso seja eleito, e qual o perfil... Bom, primeira pergunta, defende? Defendo. Uma das áreas que o Brasil precisa melhorar muito é acabar com esses 40 mil homicídios por ano, uma carnificina. Qual o perfil do seu ministro? Alguém da polícia, alguém do exército? Alguém da polícia que já lidou com bandido. Chega de sociólogo, assistente social e antropólogo dando opinião e decidindo pela segurança pública. Eles podem contribuir, mas hoje eles estão decidindo. Eu quero que decida quem está na linha de frente, quem já levou tiro. Câmera corporal, sim ou não? Sou favorável desde que seja apenas nas operações, porque senão tira a privacidade da pessoa. Perfeito, mas usando nas operações. Nas operações, sim. Perfeito. O senhor manteria Ministério de Justiça e Segurança Pública unidos ou o senhor teria uma pasta específica para a segurança? Eu manteria unido, mas vou... O senhor não criaria um ministério específico para a segurança pública, então? Dá para levar junto. Eu sou favorável a gente competente fazendo as duas coisas simultaneamente, mas vou enquadrar facções e organizações criminosas como terroristas. E o Trump? O que tem? Se ele vai que ele compra a ideia do Flávio Bolsonaro e joga umas bombas lá na Baía de Guanabara. Brincadeira, viu, senador? O senhor disse depois que foi mal interpretado, mas é que foi o que o senhor escreveu, né? Hoje nós temos 60 milhões de brasileiros que vivem a ditadura da extorsão hoje aqui no Brasil, que são extorquidos na conta de energia, na conta de água, de internet, tem seu direito de ir e vir cerceado pelas facções criminosas. É necessário dominar o território que está sendo invadido. Mas o que você faz, por exemplo, com o Rio de Janeiro, que lá é mais da metade do território, ou está na mão da milícia, ou está na mão do tráfico, ou está na mão da narcomilícia? Aí é exército, é intervenção federal, o que acontece? Intervenção federal. O Rio de Janeiro hoje saiu do controle e nós temos outros estados que estão caminhando na mesma direção.
nós vamos enquadrar como terroristas. Na hora que tiver um combate efetivo e a população que é extorquida, Daniela, apoia. Tanto é que depois daquela operação de 28 de outubro do ano passado no Rio de Janeiro, ficou claríssimo que aqueles que vivem são os que mais apoiam esse tipo de intervenção. Só para não deixar ruído aqui, o senhor defende uma intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, nesse momento? Defendo onde o crime organizado estiver controlando território. O governo federal precisa de ir e colocar esses terroristas para fora. Gente, precisamos encerrar, já me avisaram aqui no ponto que estouramos, mas eu quero agradecer, governador, pela presença aqui no programa. Eu sempre faço muita questão de registrar. O senhor, assim como os outros entrevistados, não fez qualquer exigência, qualquer tipo de pedido, nada, sentou aqui, cara limpa, boa educação, não trouxe uma banana, brincadeira, eu não ia perder a oportunidade, eu ia trazer queijo, banana mas, com casca, não, governador. Viu? Um dia a gente faz outra entrevista só para falar disso. Vamos, mas agradecer a espontaneidade, principalmente o respeito ao nosso trabalho, ao nosso ofício de liberdade de imprensa. Não. Ninguém aqui mexeu uma pestana durante a entrevista. Muito obrigada, até a próxima. Eu aqui quero agradecer e só quero aqui, 30 segundos, lembrar, né? Nós brasileiros temos uma tarefa muito importante em outubro. Decidir se nós vamos continuar com os intocáveis lá em Brasília ou colocar brasileiros de bem. É agora ou nunca. Tô falando que o cara tá ensaiado. Tá bem com o discurso de candidato. Obrigado, viu, governador? Bom, a gente volta na semana que vem. Tem Cacicão da política aí e tem eu e o Fábio Zanini. Bora, parceiro. Até mais.